Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim mostrar para vocês um lançamento quentinho, dessa vez pela editora Pipoca e Nanquim, e eu estou falando do queridíssimo, do amado, do necessitado, do Junji Ito por Calafrios. Então a gente tem aqui essa coletânea absurda com os melhores do autor, e eu digo melhores porque ele mesmo escolheu a dedo quais são os melhores contos que ele já escreveu na vida. Então, aqui só tá o suco do melhor do melhor. E claro, antes de eu começar a falar um pouco sobre, até porque eu não posso falar muito, já que são contos e contos são curtos, vamos então dar uma olhadinha nessa edição aqui por perto para ver se vale ou não a pena ter essa edição física aí na sua estante. Vamos então dar uma olhada na capa. Essa é uma capa dura e a gente consegue ver aqui alguns dos contos, né, expressos aqui nessa capa, e também em verniz localizado a gente tem o nome do Junji Ito e também essa parte aqui embaixo onde tem o Calafrios e o Pipoca e Nanquim. Indo então para a lombada, a gente tem uma dessas personagens aqui no cantinho, e claro que todos esses detalhes são em verniz localizado. Para a parte de trás, então, a gente tem uma pequena sinopse com também uma arte diferente. Esse mangá ele veio com um marca-página, e a parte da frente dele é um dos olhos de uma das personagens que a gente tanto ama, e a parte de trás não tem nada. Já o papel é Pollen Bold 90 gramas, e aqui a gente vai ver a melhor arte, assim, na minha concepção, do autor. Mesmo que a gente tenha alguns contos que apareçam em Tomie, então a arte é um pouco mais antiga, por assim dizer. Claro que com bastante de rebusco do preto puro, assim como seus traços e também com os detalhes, principalmente nos olhos, quando a gente tem aqueles close-ups, e também nesses monstros, coisas horrendas acontecendo, para a gente ter aquele sentimento de nervosismo a cada coisa estranha que a gente vê. Sei que por causa da capa dura, muitas pessoas começaram a ficar com esse estranhamento de que ficaria muito diferente na estante dos outros mangás, que claro, são capa cartunada com sobrecapa. Então já digo a vocês que tem mais ou menos a diferença de quase um dedo dessa capa dura para as outras capas que a gente tem. Então vai ficar um pouco nessa diferença, mas pessoalmente eu acho que não impacta tanto, já que a gente tem os mangás de outras editoras que não são o formato do Pipoca e Nanquim. Então na estante essas lombadas não ficam tão absurdamente diferentes. Esse mangá ele é volume único pelo valor de capa de R$ 89,90, mas você consegue atualmente achar mais barato lá na própria Amazon. Então, antes de mais nada, vamos começar falando de uma coisa que muitas pessoas estavam assim fervorosas querendo saber. Regina, quantos contos são? Quantos contos já tem em outros mangás? Vale a pena comprar isso daí, já que tem contos repetidos? Então vamos por parte. Aqui a gente tem nessa coletânea 10 contos, sendo que um é totalmente exclusivo dessa coletânea, então você não vai achar em nenhum outro lugar. Dentre dessas 10, então, 3 contos são repetidos. Sim, caso você tenha colecionado os mangás que vieram aqui pro Brasil, 3 deles estão aqui sim. E eles são uma modelo fotográfica, pintor e um longo sonho. Eu acho bem legal ter colocado esses 3, porque são 3 contos muito legais e que eu gostei bastante também. Mas vale lembrar que, mesmo que você tenha lido esses contos, cada um dos contos dele nessa coletânea tem uma nota de editor. Ele fala um pouquinho sobre aonde, do que ele tirou essas inspirações, seja da história total ou seja um pedaço dela que tem a ver com alguma coisa que aconteceu na vida dele. Isso aproxima a gente do autor, tentar entender um pouquinho a cabeça dele com essas obras que são assim, completamente sem pé e sem cabeça. Claro que faz sentido na obra, mas eu digo sem pé e sem cabeça quando a gente começa a pensar da onde esse homem tirou esse negócio, que agora faz total sentido, mas antes ninguém ia ter medo de espiral, por exemplo. E também um esboço de como é lá no começo que ele começou a ter essa ideia. Então a gente tem os desenhos e algumas coisas que ele escreveu no tempo que podem ou não ter continuado na versão final que a gente conhece. Então é bem legal cada um desses extras, porque mesmo que a gente conheça a história, a gente vai entender um pouco mais de como ela
teve a vida, né, por exemplo. E claro que eu tenho que falar, eu preciso dizer quais são os meus contos favoritos nessa coletânea. E tirando os que eu já li, porque vamos falar de experiências novas, tenho 2 aqui que foram, assim, pra mim, excepcionais. E eu estou falando de Balões Enforcadores e Glicerídeo, que, meu Deus, esse último é muito nojento. Foi a coisa mais nojenta que eu já li na minha vida. E eu não estou fazendo uma propaganda que seja, sabe, pra tentar fazer você comprar esse mangá. Ele é realmente nojento. Eu estava lendo o mangá, na hora que passei a página e aconteceu esse acontecimento nojento, porque a história toda é nojenta como um todo, mas eu tive que fechar o mangá e pensar, o que eu estou fazendo da minha vida, Jesus? Por quê? Por que eu tô lendo isso? Então, é pra você entender como ele conseguiu, nesses contos, realmente, nessa coletânea, fazer a gente ter esse... Não, pra mim não foi calafrio, mas foi sentimentos aflorados. Então, cada conto eu fiquei com um sentimento aflorado. Não tem conto que eu achei que seja muito fraco, mas, assim, esses 2 foram, assim, excepcionais. E eu vou lembrar por bastante tempo, porque vai estar nos meus favoritos, sim. Uma coisa que eu também achei é que nesses contos, principalmente nessa coletânea, claro que pode ser que esse vídeo envelheça mal e as outras coletâneas que saiam posteriormente tenham esse sentimento também. Mas essa coletânea, porque a gente passa por Frankenstein há um tempo atrás, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card, mas eu tive o sentimento de que ele pegou os contos mais pesados possíveis. Então, assim, tem coisas que você pensa e que fica, caraca, isso aqui é meio pesado, né? Tipo, se você parar pra pensar. Então acho que é por isso que ganhou o nome Calafrios. Não é algo que seja, que vai te dar gatilhos, mas tem coisas bem assim pesadas, se a gente parar pra pensar. Não como um conto, né? Com uma história que está ali pra nos divertir e dar medo, mas como os acontecimentos são um pouco pesados, principalmente esse dos balões e uns outros aí que eu vou deixar você descobrir quando você ler esse mangá. Mas esse é o máximo que eu posso falar pra vocês. Na minha concepção, vale sim a pena você ter esse mangá. Pra quem já coleciona Junjito, mesmo que saiba dessas outras histórias, acho que vale super a pena. A edição está bem bonita. E pra você que nunca leu Junjito, eu acho que esse aqui é ótimo pra você começar e pra ter um gostinho do que ele traz aí e das doideiras e das coisas assim bem tensas que ele gosta de escrever. Então, vale muito a pena para quem nunca leu e também para quem já leu e quer ter a coleção completinha ou quer ver outras histórias do autor que podem lá no futuro, já aviso, porque a editora avisou que no futuro pode ser que esses outros contos apareçam em outras histórias também. Então fica aí ao seu critério se você acha que vale ou não a pena ter essa na sua coleção, mas para mim valeu super a pena. Mas é isso, gente. Esse é o máximo que eu posso falar. Caso você tenha se interessado e não comprado esse mangá, vou deixar meu link aqui embaixo, porque comprando pelo meu link você me ajuda demais mesmo. E caso tenha esquecido, deixa uma curtidinha aqui embaixo e se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos. Então é isso, gente. Muito obrigada aí. Tchau, tchau.